Isso, obrigado. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 21. A vós também que no outro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Na semana passada nós chegamos até o versículo 22. Hoje nós vamos acrescentar o versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Todos os dias nós tomamos conhecimento de crimes terríveis cometidos por malfeitores improváveis. Hoje mesmo nós ouvimos de um homem que ficou sabendo que a sua esposa o traiu. Ele atirou nos seus 2 filhos, matou um deles e depois se suicidou. É um crime terrível cometido por um malfeitor improvável, porque o cara, ele não era um criminoso. Se eu não me engano, ele era secretário de algum município por aí, não sei se secretário de um estado ou do município, não sei, não prestei atenção a essa parte, mas o cara não era um criminoso. Genro do prefeito. Genro do prefeito da cidade lá, o cara descobriu que a mulher traiu ele, ele pegou uma arma, atirou nos 2 filhos, matou um deles e depois se suicidou. Covarde, né? Ele quis fugir do juiz, né? Eu já falei disso aqui em outras pregações. O cara comete o crime e depois ele quer fugir do juiz. Ele se mata. A única coisa é que não consegue fugir do juiz que tem a jurisdição também sobre os mortos, que é Jesus, né? Jesus tem jurisdição sobre os vivos, mas ele também tem jurisdição sobre os mortos. Então, o Jesus é aquele juiz do qual você não consegue fugir através da morte. Não tem como fugir de Jesus. Mas, de qualquer forma, todos os dias nós tomamos conhecimento de crimes terríveis cometidos por malfeitores improváveis. E eu afirmo que esses malfeitores, esses criminosos, eles são improváveis, porque esse é o testemunho que nós ouvimos das pessoas que conheciam essas pessoas que se tornaram criminosos improváveis. Nós ouvimos essas pessoas que, por tudo que elas conheciam do seu familiar, do seu amigo, do seu vizinho, do seu conhecido, elas jamais desconfiavam que ele ou ela seriam capazes de um crime tão grande e tão terrível. A outra notícia que aconteceu foi um piloto, né, de avião, já idoso. O cara foi preso por comandar um esquema lá de pedofilia, não sei o que e tudo. E a mulher do cara, ela ficou transtornada. Porque ela disse, eu jamais imaginei que o meu marido fosse capaz de fazer coisas assim. Então esse é um outro criminoso improvável. Todas as pessoas que conheciam aquele homem, os seus amigos, os seus amigos pilotos, a equipe que voava com ele, ninguém olhava para aquele homem e dizia, lá está um pedófilo, e não apenas um pedófilo, mas lá está um cara que comanda uma rede de pedofilia. A mulher do cara ficou transtornada porque ela jamais pensou que seu marido seria capaz de algo assim. E aqui, então, obviamente, nós não estamos nos referindo aos criminosos que fizeram do crime a sua carreira profissional, entre aspas. Nós nos referimos aos criminosos que jamais optaram pelo crime como um estilo de vida. Por isso mesmo, criminosos improváveis. Sempre que um criminoso improvável é preso,
Eu me questiono se ele sempre soube ser capaz de cometer o crime pelo qual ele se fez culpado e está sendo preso. Por exemplo, esse homem que matou o filho e depois se suicidou. Será que ele sempre soube ser capaz de fazer o que ele fez? Não, acho que... Bom, não sei. A notícia que eu vi é que um deles morreu. Ele atirou nos dois, apenas um morreu. Pelo menos foi essa a notícia que eu tive. Talvez ele tenha matado os dois, né? Não sei. É. Ah, o outro morreu no hospital depois. Então o cara acabou matando os dois filhos. Será que esse cara sempre soube? Será que esse cara sempre soube ser capaz de cometer esse crime? Será que ele tinha consciência que havia isso dentro dele? Porque, de acordo com Jesus, os homicídios procedem de dentro do coração. Né? Então, se ele cometeu um homicídio, ou dois homicídios nesse caso, né? Matou os próprios filhos, o homicídio habitava o seu coração. Será que ele tinha consciência de que o homicídio habitava o coração dele? Eu me pergunto isso. Porque essa é uma pergunta importante de ser feita e de ser respondida. Eu creio que a maioria esmagadora desses criminosos improváveis jamais pensou ser capaz de cometer o crime ou crimes pelos quais eles se fizeram culpados e estão sendo presos. Porque tivessem eles a consciência da sua capacidade para o mal e fossem eles minimamente sábios, eles teriam se precavido para jamais permitir que o seu potencial criminoso aflorasse. Você não pode ser como esses criminosos improváveis. E com isso eu não quero dizer que você não deve meramente não cometer crimes ou pecados, porque isso é ponto pacífico, né? Além de não cometer um crime ou pecado, você não deve ignorar a capacidade que você tem para fazer o mal. Porque se você ignorar a capacidade que tem para fazer o mal, você está se preparando para cometer aquele mal. Se eu percebo que existe dentro de mim violência e violência tal a ponto de matar os meus próprios filhos, eu deveria me precaver contra essa violência. Porque se eu não me preparo para evitar essa violência, é certo que em algum momento eu vou cometê-la. E você pode estar pensando, não, mas eu jamais seria capaz de fazer uma coisa assim. Bom, eu acho a maioria das pessoas que cometem esses crimes também pensam que jamais seriam capazes de cometê-los. E é por isso que eles cometeram. Eles cometeram porque jamais pensaram serem capazes de cometer esses crimes. Além de não cometer nenhum crime ou pecado, você não deve ignorar nem a capacidade que tem para fazer o mal e nem o desejo que você tem de fazer o mal. Na pregação da semana passada, quando o nosso foco esteve nos versículos 21 e 22, nós tratamos da doutrina da depravação total, ou ainda dos efeitos noéticos do pecado, dos efeitos do pecado na mente e no coração das pessoas. E nós afirmamos que não há recôndito no ser humano que não tenha sido tocado e desfigurado pelo pecado, incluindo a mente e o coração das pessoas, de onde procedem os maus pensamentos, as maldades, a inveja, os homicídios, os adultérios, a libertinagem, a imoralidade sexual, a avareza, os furtos, o engano, os falsos testemunhos, as blasfêmias, o orgulho, a falta de juízo, segundo Jesus.
Pela regeneração operada pelo Espírito Santo, que Jesus chama em João capítulo 3 de novo nascimento, regeneração, né? Ser gerado de novo. Pela regeneração operada pelo Espírito Santo, você foi liberto da escravidão do pecado. Mas é do propósito de Deus que mesmo após ter sido regenerado, o filho dele ou os filhos dele ainda lutem contra o pecado. Esse é o propósito de Deus. É por isso que Deus não termina o seu processo conosco, esse processo de salvação, de uma forma imediata. Porque se Deus quisesse, Ele poderia nos transformar de tal forma que nós jamais nos sentíssemos tentados novamente. Deus é poderoso para fazer isso. E nós sabemos que Deus é poderoso para fazer isso porque Ele vai fazer isso naquilo que nós chamamos de glorificação. O estágio final da santificação do crente é a glorificação, que ocorre quando o crente ou morre, porque quando o crente morre já não há mais possibilidade para ele pecar, né? Os crentes que morreram e estão agora na presença de Deus, não existe mais possibilidade deles pecarem contra Deus. Então esse processo de glorificação ele ocorre ou quando o crente morre, ou então quando Jesus voltar. Na verdade, eu diria, melhorando um pouquinho aqui, a glorificação ocorre quando Jesus volta pela segunda vez. Mas ainda assim, aqueles que morreram em Cristo, eles já experimentam, ainda que eles não tenham sido glorificados, eles já experimentam a bênção da glorificação, porque é impossível que eles pequem contra Deus novamente. Então, nós sabemos que Deus tem poder para fazer isso, porque de fato Ele fará quando Jesus voltar. Mas, tendo Ele poder para fazer isso, por que Ele não faz agora isso? Por que quando nós somos salvos, quando nós experimentamos a salvação em nome de Jesus, por que nós não somos transformados por Deus de tal modo que nós jamais nos sintamos tentados pelo pecado de novo? Por que nós não somos transformados dessa forma? Nós não somos transformados dessa forma porque o propósito de Deus é que, após a regeneração, nós continuemos lutando contra o pecado. E a razão para essa luta contra o pecado é para que haja maturidade em nós. Porque uma vida perfeitamente santa, sem maturidade, não tem valor algum. O propósito de Deus é nos ensinar que nós sempre devemos rejeitar o pecado e escolher a obediência a Ele. E é por isso que nós permanecemos lutando contra a carne, como Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, dos versículos 16 ao 21. Em casa vocês podem abrir esse texto, é um texto bem conhecido, onde Paulo fala acerca do conflito do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. E o objetivo desse conflito é trazer maturidade, é nos levar a perceber o seguinte: sempre quando eu escolho o pecado, eu me dou mal. Sempre quando eu escolho o pecado, aquilo que eu queria que acontecesse, às vezes até começa a acontecer, mas daqui a pouco cai tudo por terra. Então você foi salvo, você creu em Jesus, você nasceu de novo, você foi regenerado, mas mesmo após a regeneração, permanece em você aspectos, ou permanecem em você aspectos que ainda desejam o pecado. É por isso que você se sente tentado.
É por isso que você se sente tentado pelos vários pecados que te tentam. É por isso que quando chega a determinada circunstância, você sente aquela pressão, eu queria fazer isso aqui. Eu queria pecar. Eu estou com vontade de pecar. Permanece isso em você e você não deve ignorar isso que ainda deseja o pecado que ainda está em você. Porque se você ignorar o que você tem, essa capacidade que você tem para fazer o mal e o desejo que você tem de fazer o mal, se você ignorar isso, no final das contas, você vai desconstruir a fé, que é o modo como se chama agora o desvio, né? Antigamente as pessoas falavam, o fulano de tal desviou. Isso é uma terminologia já antiquada. Agora é o fulano de tal desconstruiu. Eu estou desconstruindo a fé, né? Que é uma forma moderna de dizer, eu estou desviando, eu estou me desviando, eu estou desistindo da fé. E a consequência prática de desconstruir a fé, de desviar, de desistir da fé, é abandonar a esperança do Evangelho, da qual Paulo fala aqui no versículo 23, né? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Quem se desvia está se movendo da esperança do Evangelho. Está desistindo dessa esperança, está abandonando a esperança do Evangelho e está abandonando a esperança do Evangelho, trocando essa esperança por qualquer outras esperanças, sejam elas inferiores à esperança do Evangelho ou sejam elas completamente falsas, mentirosas. E certamente você conhece uma ou duas pessoas que um dia professaram fé em Jesus e que desistiram da fé, abandonaram Jesus. Certamente você conhece uma ou duas pessoas que fizeram isso. Tivessem essas pessoas cogitado a sua capacidade e desejo para o mal, e fossem elas minimamente sábias, elas teriam se precavido para não desistir da fé. Elas teriam se precavido para não abandonar a esperança do Evangelho. E você não deve imitar o descuido dessas pessoas. Na verdade, você deve observar o descuido dessas pessoas e aprender com esse descuido. Aprender com o erro das outras pessoas. Porque a pessoa verdadeiramente sábia não é aquela que aprende com os seus próprios erros. A pessoa verdadeiramente sábia é aquela que aprende com os erros dos outros. Né? Tu está observando as pessoas, não porque você quer observar, mas simplesmente porque você não vive isolado, né? Você vive numa sociedade, numa comunidade, então é impossível que você viva neste mundo sem observar a vida das pessoas. E você observa elas cometendo erros. E se você for sábio, verdadeiramente sábio, você não vai aprender com os teus erros, você vai aprender com os erros das outras pessoas. Você vai observar, olha lá, fulano de tal fez isso, ó. Se deu mal. Então eu não vou fazer o que ele fez. Aquele casal, eles fizeram aquilo e deu problema no casamento deles. Então nós aqui vamos cometer esse erro. Você não deve imitar o descuido nem a negligência dessas pessoas. Você deve estar sempre ciente da tua disposição para o mal e da tendência que é tua de rejeitar a fé cristã e abandonar a esperança evangélica. Você sempre deve estar cônscio da tua inclinação de usar o pecado como um atalho para fugir do sofrimento. Você deve estar inteirado da tua predisposição para usar o pecado como meio de buscar os prazeres que momentaneamente foram colocados por Deus fora do teu alcance.
tendo ciência de que essas coisas são verdadeiras com respeito a você, é necessário que você seja minimamente sábio para se precaver contra elas. Por essa razão, pregue toda a Escritura a si próprio, para que você seja cada vez mais alicerçado e firme na fé e progressivamente mais apegado à esperança do Evangelho. Porque se você assim não proceder, você vai se tornar semelhante a todos os criminosos improváveis que existem por aí. Você vai se tornar semelhante a esse cara, genro do prefeito, que matou os 2 filhos e depois se suicidou. Você vai se tornar semelhante a esse cara no sentido de que você ignorou a capacidade que tinha para o mal, você não se precaveu contra o desejo de praticar o mal, e é por isso que você, invariavelmente, acabará praticando o mal, você acabará desistindo da fé. Essa pregação aqui, obviamente, é a continuação da última que nós pregamos, e ela deve ser ouvida junto àquela que nós pregamos na semana passada. E se a gente fosse resumir toda essa pregação aqui em uma frase, seria exatamente aquela que nós afirmamos há pouco. Pregue toda a Escritura a si próprio, para que você esteja cada vez mais alicerçado e firme na fé e progressivamente mais apegado à esperança do Evangelho. Na última pregação, nós enfatizamos que o objetivo de Deus ao te reconciliar consigo por meio de Jesus, os versículos 21 e 22, o objetivo de Deus ao fazer isso é te apresentar diante dele santo, inculpável e irrepreensível. Esse é o objetivo de Deus, te apresentar diante dele santo, inculpável e irrepreensível. E no final da pregação nós fizemos 2 aplicações práticas, mas eu não fiquei satisfeito com elas, exatamente porque eu já estava muito em cima do horário. Então, eu praticamente ignorei tudo aquilo que eu tinha escrito aqui, no meu manuscrito, e eu simplesmente resumi tudo que eu tinha escrito em poucas palavras. Então, eu não fiquei satisfeito. Então, se nós tivermos, no final dessa pregação, se nós tivermos ainda tempo hábil, no final dela nós falaremos aquilo que deixou de ser falado na pregação passada. É necessário que você pregue a Escritura a si próprio, para não acontecer que, tendo pregado a outros, porque o contexto maior dessa mensagem aqui é o seguinte: você deve pregar o Evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Agora, sempre tem a possibilidade daquele que está pregando, ele mesmo, em algum momento, se ver desqualificado. Paulo falou desse perigo, né? Paulo falou que ele não queria que acontecesse o seguinte: ele estava pregando a outros e daqui a pouco ele se percebe fora do reino. Daqui a pouco ele se percebe desviado da fé. Então Paulo falou que ele esmurrava o próprio corpo para que, tendo pregado a outros, ele mesmo, daqui a pouco, não se visse desqualificado. Isso ele afirma em 1 Coríntios 9, versículo 27. Então é necessário que você pregue a Escritura a si próprio para que você não se afaste do objetivo de Deus. Você não deve se afastar do objetivo de Deus, porque Deus é como nós, ou melhor dizendo, nós somos como Deus. Se nós temos um objetivo em mente e alguém nos atrapalha de atingir esse objetivo, nós ficamos extremamente irritados, né? Quantos aqui podem confessar que sim, né? Nós queremos fazer uma coisa e alguém se intromete na nossa frente, na nossa vida e nos impede de fazer aquilo que nós queremos fazer. Nós ficamos extremamente irritados contra essa pessoa. E se nós não nos controlarmos, nós vamos, de repente, partir para a ignorância. Nós somos como Deus. Deus tem um propósito
ao nos reconciliar com Ele através de Jesus Cristo. Esse propósito é nos apresentar diante dele santos, irrepreensíveis e inculpáveis. O que vai acontecer comigo se eu me interpor entre Deus e o seu objetivo de me apresentar diante dele santo, irrepreensível e inculpável? Será que eu vou ficar ileso? Será que eu vou me intrometer entre Deus e o seu objetivo e nada vai acontecer comigo? Ou será que Deus vai me disciplinar pesadamente por eu ter me intrometido entre Ele e o seu objetivo de me apresentar diante dele santo, irrepreensível e inculpável? Certamente eu não vou sair ileso desse meu atrevimento de me intrometer entre Deus e o seu objetivo. Da mesma forma que ilesa não sai a pessoa que se intromete entre nós e o nosso objetivo. No mínimo, essa pessoa vai ouvir umas boas verdades, como nós gostamos de dizer, né? Nós vamos xingar essa pessoa, nós vamos reclamar com ela, no mínimo. No mínimo, Deus irá nos disciplinar se nós nos interpormos entre Ele e o seu objetivo. Então, é necessário que você pregue a Escritura a si próprio, para que não aconteça que, pregando aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, você acabe se afastando do objetivo de Deus ao te reconciliar com Ele, que é que você seja santo, inculpável e irrepreensível. No final da pregação, nós vamos exemplificar o que nós queremos dizer com pregar a Escritura a si próprio, mas antes disso é necessário que nós tratemos daqueles benefícios que, postos em ação à medida em que você prega a Escritura a si próprio, serão a causa de você não se afastar do propósito de Deus de te apresentar santo, inculpável e irrepreensível. E esses dois benefícios estão listados em Colossenses 1:23. O primeiro deles é permanecer alicerçado e firme na fé, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. E o segundo é não se afastar da esperança do Evangelho, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Isso quer dizer que você somente será apresentado santo, inculpável e irrepreensível diante de Deus, caso você permaneça alicerçado e firme na fé, e caso você não se afaste da esperança do Evangelho. E olhe como Paulo começa o versículo 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados na fé. Ou seja, você somente será apresentado diante de Deus santo, irrepreensível e inculpável se você permanecer fundado e firme na fé e se você não se afastar da esperança do Evangelho que ouviu. Mas não é apenas perseverar na fé. É perseverar na fé, alicerçado e firme. É permanecer fundado e firme na fé. Não é meramente permanecer na fé. Porque a pessoa que amanhã vai dizer o seguinte: quer saber, a partir de hoje eu não sou mais crente. A partir de hoje eu não sou mais cristão. A partir de hoje eu estou abandonando Jesus. A pessoa que vai dizer isso amanhã, se você fosse perguntar para ela hoje como ela está, ela diria: não, eu estou perseverando na fé. Ela diria isso. Então não é meramente permanecer na fé, não é meramente perseverar na fé. É necessário perseverar na fé, fundado e firme nessa fé. É necessário estar alicerçado e firme na fé na qual se persevera. E quando nós pensamos
quando nós pensamos nessa imagem, né, de permanecer na fé fundado e firme, alicerçado e firme, nós nos lembramos necessariamente de algum prédio que está sendo edificado. Uma construção que está sendo edificada. Essa construção, ela deve estar alicerçada e firme, porque do contrário, o objetivo que se quer com aquela construção ali certamente não vai ser atingido, né? E logo que nós pensamos nisso, nós nos lembramos da conclusão poderosa que Jesus deu ao seu Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu essa casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Estar alicerçado e firme na fé, ou ainda segundo a imagem usada por Jesus aqui no Sermão do Monte, edificar a sua casa sobre a rocha, é primeiramente ouvir as palavras de Jesus e então obedecê-las. E nós devemos entender, já que nós citamos aqui o Sermão do Monte, quando Jesus fala de todo aquele que ouve estas minhas palavras, obviamente Jesus está se referindo às palavras do Sermão do Monte. Né? Aquele que ouve o Sermão do Monte, proferido por Jesus, e obedece tudo aquilo que Jesus ordenou naquele sermão, essa pessoa é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, obviamente, as palavras de Jesus que devem ser ouvidas e obedecidas, no contexto do Sermão do Monte, obviamente é o próprio Sermão do Monte. Mas Jesus não pregou apenas o Sermão do Monte. Jesus pregou tudo aquilo que nós encontramos em Mateus, Marcos, Lucas e João. E em várias oportunidades em que Jesus está ensinando em Mateus, Marcos, Lucas e João, o que Jesus faz? Jesus cita o Antigo Testamento. Jesus faz referência a Moisés, Jesus faz referência a Davi, aos Salmos, aos profetas. E o que Jesus fala no Evangelho de João? Jesus fala que ele tinha muitas coisas ainda a ensinar para os seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Mas aquilo que Jesus, eles não deveriam se preocupar com isso, porque aquilo que Jesus deixou de ensiná-los, por eles não estarem preparados, o Espírito Santo ensinaria a eles. Então, as palavras de Jesus, elas começam lá em Gênesis e terminam em Apocalipse. Toda a Bíblia é a palavra de Jesus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, toda a Bíblia é a palavra de Jesus. Então nós devemos afirmar que as palavras de Jesus que devem ser ouvidas e obedecidas se estendem a toda a Escritura. Para que você então esteja alicerçado e firme na fé, ou ainda para que você edifique a sua casa sobre a rocha, é necessário que você ouça toda a Escritura, então tendo ouvido, que você a obedeça. Se você não faz questão nem de ouvir a Escritura e muito menos de obedecê-la, você não está perseverando na fé de forma alguma. Você não está permanecendo na fé, você não está perseverando na fé, você não está fundado e firme na fé de forma alguma. Porque como você poderia estar firmado na fé, perseverando na fé, alicerçado na fé, se você não quer ouvir as palavras que constituem a fé na qual você deveria estar alicerçado? Então, não pense que você está perseverando na fé, quando de fato
você não faz questão de ouvir a Escritura nem de obedecê-la. Esse argumento você pode usar com aqueles irmãos que você percebe que estão fracos. Né? Você foi conversar com o irmão que daqui a um mês vai desistir da fé, de forma aberta, e vai dizer, a partir de agora não sou mais crente, não sou mais cristão, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de Jesus. Dentro de um mês ele vai dizer isso abertamente, mas a verdade, ele já está trabalhando com essa ideia. Ele só não está dizendo isso a ninguém. Mas ele já está trabalhando com a ideia de, não quer saber, eu não quero mais saber dessas coisas. Você vai procurar esse irmão e você vai dizer, irmão, não é que eu queira estar bisbilhotando a vida do irmão, nem nada, mas eu estou notando que o irmão tá fraquejando na fé. Eu estou notando que o irmão não faz mais questão de estar presente aos cultos. Estou notando essas coisas, irmão, e eu estou preocupado. O irmão vai dizer, não se preocupa comigo, irmão, tá tudo bem. Eu estou firme na fé. Daí tu pode dizer o seguinte, não, mas como tu pode estar firme na fé? Como tu pode estar perseverando na fé se você não quer estar presente no lugar onde a palavra que constitui a fé, na qual você deveria estar firme, alicerçado, você não quer estar presente onde essa palavra está sendo pregada? É impossível isso, irmão. É impossível. O irmão está desprezando as palavras de Jesus. Como o irmão pode afirmar estar firme na fé? Como o irmão pode afirmar que está construindo a sua casa sobre a rocha, se o irmão está desprezando as palavras de Jesus? É falso isso, irmão. O irmão está mentindo para mim e pior do que mentir para mim, o irmão está mentindo para si próprio. O irmão está enganando a si próprio. Se você não faz questão de ouvir a Escritura, nem de obedecê-la, você está num processo de desconstrução da fé, como as pessoas gostam de dizer hoje em dia. Você está se desviando da fé, você está desistindo da fé. Agora, o que te leva a não querer nem ouvir e nem obedecer a Escritura? O que leva alguém que um dia professou fé em Jesus, o que leva alguém que um dia gostou de ouvir as palavras de Jesus, para então depois praticá-las? O que leva alguém a chegar no estado de não mais querer ouvir a Escritura nem obedecê-la? O que leva alguém a chegar a esse estado é o fato dela ter se afastado da esperança do Evangelho. Ou ainda você chega ao estado de não mais querer ouvir a Escritura nem obedecê-la por trocar a esperança do Evangelho por quaisquer outras esperanças, sejam elas inferiores ou falsas. É possível você trocar a esperança do Evangelho por outras esperanças que, embora verdadeiras, são inferiores à esperança do Evangelho. Nem sempre o bom é inimigo do melhor, mas muitas vezes você pode fazer com que o bom seja inimigo do melhor. Vamos considerar algo que o próprio Deus afirma ser bom. O casamento no qual o homem e mulher se unem como um só corpo e uma só carne. E nós sabemos que Deus considera isso bom, porque Deus afirma que o contrário disso não é bom. Né? O contrário disso é o quê? É o homem sozinho. Né? Não é bom que o homem esteja só.
Se não é bom que o homem esteja só, então certamente é bom que o homem deixe pai e mãe e se una à sua mulher. Então é bom. A esperança da felicidade conjugal é uma esperança boa. E ela em nada se contrapõe à esperança superior do Evangelho. Ela em nada contradiz a esperança do Evangelho, nem se contrapõe a ela. Mas o bom pode se tornar inimigo do melhor quando o homem crente resolve se casar com uma mulher incrédula. Ou quando a mulher crente resolve se casar com um homem incrédulo. Nesse caso, o bom, que é a esperança de um matrimônio feliz, né, da felicidade conjugal, o bom tornou-se inimigo do melhor. O Espírito Santo, mediante Paulo, admoesta os cristãos do seguinte modo: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Ou que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que conexão há entre o santuário de Deus e os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não existe jugo mais íntimo do que aquele tomado por um homem e uma mulher por ocasião do seu casamento. Não existe sociedade mais exclusiva do que aquela formada por um homem e uma mulher por ocasião do seu casamento. Não existe comunhão mais profunda do que aquela firmada por um homem e uma mulher por ocasião do seu casamento, e não existe conexão mais fundamental do que aquela estabelecida por um homem e uma mulher por ocasião do seu casamento. Como você, um discípulo de Jesus, poderia compartilhar esse jugo tão íntimo, essa sociedade tão exclusiva, essa comunhão tão profunda, essa conexão tão fundamental com alguém que não se importa nem em ouvir e nem em obedecer à Escritura? Porque se você é crente, você quer tanto ouvir como obedecer, mas daí você resolve se casar com alguém que não quer nem ouvir e muito menos obedecer. Eu vi pessoas fazendo isso. E sabe qual é o resultado? A maioria das vezes, o crente que casou, eu não estou falando do casal que era incrédulo quando se casou e daí um deles se converte e outro não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele crente que era crente e resolveu se casar com um incrédulo. A maioria das vezes o que acontece é que é um incrédulo que afasta o crente de Jesus e não um crente que aproxima o incrédulo de Jesus. E a razão é a seguinte: ninguém casa para ficar brigando, né? Ninguém casa para ficar discutindo e brigando. O crente que casou com o incrédulo, ele vai ficar discutindo 1, 2, 10 vezes, porque ele quer ouvir e obedecer a palavra de Deus e o seu cônjuge não. Então ele vai ficar brigando 1, 2, 5, 10 vezes, mas daqui a pouco ele vai dizer o seguinte: quer saber? Eu não casei para isso. Eu não casei para ficar brigando. E aí ele vai desistir de querer influenciar o seu cônjuge em direção a Jesus, porque ele não quer mais brigar, ele não quer mais discutir, ele não quer mais confusão na sua casa. E quando ele toma essa decisão, quer saber, eu não vou mais tentar influenciar o meu cônjuge em direção a Jesus. Quando ele toma essa decisão já demonstra que o cônjuge incrédulo está influenciando o crente
para longe de Jesus, porque, como já foi afirmado aqui, com respeito a Jesus, não existe neutralidade. Ou você ajunta com Jesus, ou você espalha. Na pregação de domingo foi citado aquele ditado, né, que diz: se tu não quer me ajudar, pelo menos não me atrapalha. Com Jesus, esse ditado não é verdadeiro. Né? Porque com relação a nós, ele até pode ser. Né? A gente está ali fazendo alguma coisa e tem alguém aqui meio que atrapalhando a gente. E a gente olha feio para essa pessoa e diz: olha, se tu não quer me ajudar, pelo menos fica quieto aí no teu canto e não me atrapalha. Eu estou tentando resolver uma coisa importante aqui. Né? Se tu não quer me ajudar, tudo bem, não precisa me ajudar, mas não me atrapalha. Com Jesus não funciona assim. Porque Jesus vai dizer o seguinte: se tu não quer me ajudar, se tu simplesmente ficar no canto ali e não me ajudar, você já está me atrapalhando. Você já está contra mim. O não querer ativamente me ajudar aqui, Jesus afirma: eu considero que você está me atrapalhando. Eu considero que você está contra mim. Então, a partir do momento que o crente ele diz: eu não casei para ficar brigando, para ficar discutindo. Quer saber? Eu quero ter paz na minha família. E a paz que ele vai conseguir é a paz que existe entre duas pessoas que estão em trevas. Essa é a paz que ele vai conseguir. Porque a única forma da luz ter paz com as trevas é se as trevas, por algum milagre, se transformarem em luz. E esse é o milagre da salvação, né? Ou então, se a luz resolver se apagar e se transformar em trevas. E como o cônjuge crente já disse: quer saber, eu não vou mais brigar, eu não vou mais discutir, ele está apagando a luz. Realmente ele vai conseguir paz no seu casamento, pelo menos por um tempo. Porque agora os dois em trevas, realmente não vai haver mais briga, não vai haver discussão. Mas a que preço? O preço foi não permanecer fundado e firme na fé. Não perseverar na fé, alicerçado e firme nessa fé. O preço foi se afastar da esperança do Evangelho. O preço foi desistir do propósito de Deus de viver de modo santo, irrepreensível e inculpável. Esse foi o preço de um casamento feliz. Então aqui está um exemplo de alguém que está trocando a esperança do Evangelho por uma esperança inferior, que não é necessariamente contrária ao Evangelho. Né? Se o crente casar com um crente, a coisa boa do casamento, essa esperança boa da felicidade conjugal, ela não se contrapõe à esperança do Evangelho. Mas se o crente casa com o incrédulo, o bom se tornou o inimigo do melhor. Você chega ao estado de não mais querer nem ouvir e nem obedecer a Escritura por ter se afastado da esperança do Evangelho, ou ainda por ter trocado a esperança do Evangelho por quaisquer outras esperanças, inferiores ou falsas. No caso específico aqui do nosso exemplo, você trocou a esperança do Evangelho por uma esperança que, mesmo sendo boa, como é a esperança da felicidade conjugal, é inferior à esperança do Evangelho. A boa esperança da felicidade conjugal, ela não é contrária à esperança do Evangelho quando você, um crente, se casa com um outro crente. Mas se você resolve desobedecer a Deus, a boa esperança da felicidade conjugal se torna contrária à esperança do Evangelho. E então,
o bom tornou-se inimigo do melhor. É isso que te leva a não querer ouvir nem obedecer à Escritura. Trocar a esperança do Evangelho por outras quaisquer esperanças, sejam elas inferiores ou falsas. Mas o que ocasiona essa troca da esperança do Evangelho por quaisquer outras esperanças inferiores ou falsas? O que faz com que isso determine o teu afastamento da esperança do Evangelho? Jesus respondeu a essa questão na chamada parábola do semeador. Especificamente na descrição, na explicação e aplicação que ele faz do solo rochoso e do solo entre espinhos. A pessoa representada pelo solo rochoso, ela troca a esperança do Evangelho por quaisquer outras esperanças, inferiores ou falsas, que lhe assegurem uma vida sem sofrimento. Porque esse é o problema do solo rochoso. O solo rochoso, ele não quer sofrer. Ele não quer sofrer. E quando o sofrimento vem, ele se escandaliza. Então a pessoa representada pelo solo rochoso, ela troca a esperança do Evangelho por qualquer outra esperança que lhe assegure uma vida sem sofrimento. Já a pessoa representada pelo solo entre espinhos, essa pessoa troca a esperança do Evangelho por qualquer outra esperança que lhe assegure uma vida de prazer. Porque esse é o problema do terreno entre espinhos. O terreno entre espinhos, mais do que qualquer outra coisa, quer ter uma vida repleta de prazeres. São essas duas atitudes que te levam a trocar a esperança do Evangelho por qualquer outra esperança. A fuga do sofrimento e a busca do prazer. E note que, por princípio, não há nada de errado ou pecaminoso em fugir do sofrimento. Não há nada de errado ou pecaminoso em buscar o prazer. Não há nada de errado e pecaminoso em fugir do sofrimento e em buscar o prazer. O pecado está em fazer da fuga do sofrimento e da busca do prazer a diretiva primordial e principal da tua vida e existência neste mundo. É aqui que está o pecado. Porque se o teu objetivo neste mundo é evitar a todo custo o sofrimento e a buscar a qualquer preço o prazer, você se afastará invariavelmente da esperança do Evangelho e você se tornará infiel a Jesus. Isso é assim porque a esperança do Evangelho prevê a ocorrência de sofrimentos neste mundo. A esperança do Evangelho prevê a ocorrência de sofrimentos neste mundo e também a privação de certos prazeres dessa vida. Logo, você não deveria ficar surpreso quando você enfrenta sofrimentos e quando você se vê impedido de desfrutar de prazeres bons e lícitos. Porque desde o início Deus foi sincero. Desde o início Jesus foi sincero. Desde o início Jesus falou, olha, quem quer me seguir vai enfrentar alguns sofrimentos. E quem quer me seguir, por vezes, se verá impedido de desfrutar de certos prazeres. Se você se sente entristecido por um ou vários sofrimentos, se você se sente importunado e desestabilizado pela privação de um ou vários prazeres lícitos e bons, você deve buscar a Deus a favor de tudo que te faz sofrer, você deve buscar a Deus a favor da concessão de tudo que te dá prazer, porque Deus não tem problema com o fugir do sofrimento, Deus não tem nenhum problema com buscar o prazer.
Você deve fazer tudo que está ao teu alcance, sempre submisso a Deus, para minorar os teus sofrimentos e para alcançar os prazeres que te fazem falta. Mas, e isso é importante, você não deve se tornar idólatra ao elevar a fuga do sofrimento e a busca do prazer à posição de diretiva principal e primordial da tua vida e existência neste mundo. Se você tiver que deixar de ouvir e obedecer a Escritura para diminuir os teus sofrimentos e para aumentar os teus prazeres, você deve evitar fazer isso. Se para diminuir o teu sofrimento você deve deixar de ouvir e obedecer a Escritura, é pecado para você diminuir esse sofrimento. Se para alcançar o prazer que você deseja, você deve deixar de ouvir a Escritura e obedecê-la, você não deve buscar esse prazer. Em suma, se você tiver que pecar para diminuir os seus sofrimentos e pecar para alcançar prazeres que te fazem falta, você não deve pecar. Você não deve usar o pecado como um atalho para fugir do sofrimento e nem como um meio para buscar o prazer. Porque o pecado promete a você o livramento de todos os sofrimentos, bem como a concessão de todos os prazeres. Mas o pecado, ele é, por definição, mentiroso. O pecado é, por definição, enganador, porque ele não te informa que a solução que ele te apresenta para o excesso de sofrimento e a escassez de prazeres é uma solução apenas temporária. O pecado não te informa que a solução que ele apresenta é eficaz por, no máximo, a tua vida neste mundo. Ele não te informa que ele deixará de funcionar uma vez que você tenha entrado na eternidade. Ele não te informa isso. O pecado, no máximo, consegue te livrar do sofrimento enquanto você está vivo. Mas e depois? Depois o pecado não vai conseguir te livrar do sofrimento maior no inferno. Pelo contrário, foi o pecado que garantiu que você irá sofrer eternamente no inferno. O pecado, ele pode te conceder prazeres apenas enquanto você está vivo neste mundo. Mas ele não afirma que por toda a eternidade você não experimentará prazer nenhum mais. O pecado talvez te livre do sofrimento por algumas décadas, mas ele será a causa do teu sofrimento eterno. O pecado talvez te conceda prazeres lícitos e ilícitos por algumas décadas, mas ele será a causa de você ser eternamente destituído de qualquer prazer no inferno. E embora a esperança do Evangelho preveja a ocorrência de sofrimentos neste mundo e também a privação de certos prazeres, a esperança do Evangelho também prevê e provê uma eternidade isenta de sofrimentos e repleta de prazeres na presença de Deus nos novos céus e nova terra. Então o que você deve fazer é comparar e contrastar a esperança que o pecado enganosamente oferece com a esperança que o Evangelho verdadeiramente proporciona. A esperança do pecado é enganosa. Porque o pecado, quando ele está fazendo a sua propaganda, ele não fala a verdade. Já a esperança do Evangelho é honesta e verdadeira do princípio ao fim. Jesus jamais mentiu. Jesus não disse, olha, aqueles que creem em mim jamais sofrerão neste mundo. Jesus jamais disse, olha, aqueles que creem em mim jamais deixarão de experimentar todos os prazeres bons e ilícitos criados por Deus. Não, Jesus foi honesto. Jesus disse, olha, é possível que aqueles que creiam em mim percam a sua família.
né? Jesus disse que é necessário amá-lo mais, a pessoa que crê nele deve amá-lo mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos e assim por diante, os seus bens. Então Jesus é bem honesto. Jesus disse: olha, é possível que aqueles que creem em mim percam a sua família, os seus pais, os seus cônjuges, os seus filhos, os seus bens. É bem possível que isso ocorra. Jesus foi bem honesto desde o início. Já o pecado é mentiroso. Ele disse que nada de mal vai acontecer, quando de fato o pecado não consegue garantir que nada de mal vai acontecer. Não permita então que nada, nem ninguém, muito menos o pecado, te remova do alicerce e da firmeza espiritual que você tem em Jesus. Não permita que a fuga do sofrimento ou a busca do prazer te afastem do Evangelho e da esperança que está nele fundamentada. E para fazer isso, você deve ter ciência de quais as promessas estão contempladas na esperança do Evangelho. Uma das promessas que está contemplada na esperança do Evangelho é de que todos os sofrimentos deste mundo não se podem comparar com a glória que Deus colocará sobre aqueles que foram reconciliados com Ele. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é Romanos 8,18. Eu teria outras passagens aqui. Eu teria 2 Coríntios 4, dos versículos 6 ao 18, mas eu não quero ler porque vai ser muito, muito longo e nós não vamos então conseguir atingir tudo que nós queremos com essa pregação. Outra promessa contemplada na esperança do Evangelho é aquela que afirma que os relacionamentos significativos que você perdeu por amor a Jesus serão substituídos por relacionamentos ainda mais significativos. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Todos aqueles relacionamentos significativos que você perde por amor a Jesus, a promessa contemplada no Evangelho é que todos esses relacionamentos serão substituídos por outros relacionamentos ainda mais significativos. Também está contemplada na esperança do Evangelho a promessa de que todas as pessoas que você perdeu para a morte e que morreram em Cristo te serão restituídas à ressurreição do último dia. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Todos aqueles que você perdeu para a morte e que morreram em Cristo, te serão restituídos na ressurreição do último dia. Ah, mas você está pensando, é necessário que a pessoa tenha morrido em Cristo, né? Porque se a pessoa não morreu em Cristo, se a pessoa morreu em incredulidade, ela não vai ser restituída para mim. Verdade. Verdade. E é por isso que você deve pregar o Evangelho às pessoas que você mais ama.
né? Porque realmente, se as pessoas que você mais ama morrerem sem Cristo, essa esperança não pertence a você. Quer dizer, ela até pertence a você, o problema é que as pessoas que você mais ama não amaram um Senhor que você ama. Então realmente, nesse aspecto, ainda que essa esperança também está contemplada na promessa, essa promessa está contemplada na esperança do Evangelho, você vai ficar chupando o dedo, como se diz, porque você vai ver todos os outros irmãos sendo reconciliados com seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, e você se verá sozinho, né? Pô, nenhum familiar meu está sendo restituído, nenhum amigo meu está sendo restituído. E daí você vai perguntar para aqueles que tiveram familiares e amigos restituídos, como é que pode que tu tá recebendo de volta todos esses teus familiares, todos esses teus amigos, como é que pode ser que tu está recebendo tudo isso? Não. E esse irmão vai responder para ti o seguinte: bom, eu preguei para os meus familiares a tempo e fora de tempo. Eu não me importei se os meus familiares me odiavam enquanto eu estava pregando a eles. Eu não me importei que eles fizessem cara feia para mim enquanto eu estava pregando para eles. Eu não me importei que eles me expulsavam das suas casas, dizendo, nunca mais volta aqui, enquanto eu estava pregando para eles. Eu não me importei. E Deus usou isso para salvar os meus familiares e amigos. E é por isso que agora eles estão sendo reconciliados, estão sendo restituídos a mim. Eu não sei o que o irmão fez, mas eu preguei a tempo e fora de tempo. Eu obedeci aquilo que Jesus contou, aquilo que Jesus ordena naquela parábola acerca do mordomo infiel. Né? Jesus disse, olha, vocês têm que usar as riquezas injustas para angariar amigos, para que esses amigos recebam vocês nas moradas eternas. Eu fiz isso, irmão. Eu não sei o que o irmão fez, mas eu fiz isso. É por isso que agora Jesus está me restituindo todos aqueles que eu perdi para a morte. Eu não sei o que o irmão fez ou deixou de fazer, mas foi isso que eu fiz. Também está contemplada na esperança do Evangelho a promessa de que, embora este mundo pareça cada vez mais bagunçado, e não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que esse período inicial agora, de 2026, está sendo mais violento do que o mesmo período do ano passado. As notícias, eu estou pensando mais no contexto brasileiro, né? As notícias de assassinatos e estupros e não sei o quê, parece que esse período inicial de 2026 está sendo muito mais violento do que esse mesmo período do ano passado, né? Mas, de qualquer forma, está contemplada na esperança do Evangelho a promessa de que, embora este mundo pareça cada vez mais bagunçado, Deus nos promete este mundo inteiro transformado como herança e porção, além do consolo de todos os sofrimentos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E certamente a terra que os mansos herdarão não será essa terra no estado atual de bagunça. Não, será uma terra transformada, um mundo transformado. Eu teria aqui para ler também Apocalipse 21, dos versículos 1 ao 27, mas é muito longo. Vocês podem ler isso em casa. Também estão contempladas na esperança do Evangelho todas as promessas que há da parte de Deus na Escritura, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Isso é 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 19 a 20.
Também está contemplada na esperança do Evangelho a promessa que você receberá de Deus o que você pedir a Ele em oração, desde que você esteja pedindo segundo a sua vontade preceptiva e que você seja perseverante na oração. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E também 1 João 5, 13 ao 15, João afirma que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a vontade de Deus, e a vontade aqui é a vontade, não a vontade secreta a qual nós não temos acesso, é a vontade preceptiva que nós temos acesso na palavra de Deus. Se nós pedirmos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E Jesus contou 2 parábolas acerca da necessidade de ser perseverante na oração. Aquele que começa a pedir alguma coisa e desiste, essa pessoa certamente ela não vai receber aquilo que está pedindo. Caso você se afaste da esperança do Evangelho, trocando essa esperança por quaisquer outras esperanças, sejam elas inferiores ou falsas, nenhuma dessas promessas são para você. Porque essas promessas são promessas contidas na esperança do Evangelho. E você se afastou da esperança do Evangelho. E pior do que isso, se você se afastar da esperança do Evangelho, o teu fim será a condenação eterna. É por isso que você deve pregar toda a Escritura a si próprio, para que você esteja cada vez mais alicerçado e firme na fé e progressivamente mais apegado à esperança do Evangelho. E agora nós entramos naquilo que não foi dito na pregação passada. Pregue a Escritura a si próprio, alimentando a tua mente e coração com a palavra de Deus, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se conforme nós demonstramos na pregação passada, que as obras malignas dos incrédulos são governadas pelos seus pensamentos, raciocínios, sentimentos e desejos internos, os quais operam em inimizade contra Deus, o mesmo é verdade com relação às boas obras que você deve praticar como alguém que foi reconciliado com Deus. Obras dignas de arrependimento e da fé que você professa em Jesus. Ou seja, você deve alimentar a mente e o coração com a palavra de Deus, para que os teus pensamentos, raciocínios, sentimentos e desejos internos sempre estejam orientados à obediência a Deus, orientados com a Escritura. Do contrário, a tendência vai ser você sempre se afastar daquilo que Deus ordena na Escritura. Porque quando o Espírito Santo operou em ti a regeneração, o novo nascimento, ele mudou o teu interior, de modo que você passou a ter a mente de Cristo, conforme Paulo se expressa lá em 1 Coríntios 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo, Paulo afirmou. No entanto, com isso, Paulo não quis dizer que todo o conteúdo bíblico foi de alguma forma baixado, transferido para as nossas mentes, tal como você baixa um ou mais arquivos da internet. Por essa transformação espiritual, o Espírito Santo mudou as tuas afeições, de modo que você passou a amar aquilo que Deus ama e a odiar aquilo que Deus odeia. Mas para que isso tenha efeito prático, de fato,
É necessário que você saiba o que Deus ama e saiba o que Ele odeia. Porque não adianta de nada você ter sido transformado para amar o que Deus ama, se você não sabe o que Deus ama. De nada adianta você ter sido transformado para odiar o que Deus odeia, se você não sabe o que Deus odeia. Isso te é revelado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que te ensina o que Deus ama e o que Deus odeia e como você pode diferenciar entre uma coisa e outra. É a palavra de Deus que te ensina a como viver neste mundo de forma santa, inculpável e irrepreensível. Se você abdicar do estudo da palavra de Deus, invariavelmente você vai se afastar do propósito para o qual Deus te reconciliou. Você não vai viver de modo santo, irrepreensível e inculpável, e isso porque você não permaneceu fundado e firme na fé, isso porque você se moveu da esperança do Evangelho. Então, pregue a Escritura a si próprio. E o que nós queremos dizer com pregue a Escritura a si próprio? Leia e estude a palavra de Deus com a intenção de aprender aquilo que você deve fazer neste mundo, na tua vida. Isso é pregar a Escritura a si próprio. Não é nada difícil, é ler e estudar com a intenção de aprender e então obedecer. Não leia a palavra de Deus com pressa. Como quem quer logo se ver livre de uma responsabilidade chata. Porque se você acha a palavra de Deus chata, se você acha a leitura, o estudo da palavra de Deus algo chato, maçante, entediante, será que você realmente foi regenerado pelo Espírito Santo? Será que você realmente nasceu de novo? Será que você realmente foi reconciliado com Deus mediante Jesus? Eu acho que não. Né? Seria mais ou menos como um homem que afirma amar uma mulher, ou então uma mulher que afirma amar um homem, e essa pessoa, né, o homem, a mulher, ambos sabem o que agrada a pessoa que amam, mas eles fazem questão de demonstrar que aquilo que a pessoa amada ama é chato. E tu gosta de fazer isso, é? Ixi. Não, eu não quero ir contigo lá. Eu não quero ir contigo. Eu não quero participar contigo disso que tu tanto ama. A pessoa supostamente amada não se sentirá tão amada assim, né? Se você foi transformado para amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, você não pode achar chato o livro no qual Deus revela o que Ele ama e o que Ele odeia. Se você acha chato, é porque realmente não houve nenhuma transformação ali. E se for esse o caso, faça aquilo que nós afirmamos na pregação passada. Busque a Deus e diga: Senhor, eu queria amar a tua palavra, mas eu não amo a tua palavra. Eu percebo que eu não gosto da tua palavra, eu sei que eu deveria amar, eu sei que eu deveria gostar de estudar a tua palavra, mas eu não gosto, eu prefiro fazer qualquer outra coisa. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu peço que o Senhor me transforme, para que eu venha amar a tua palavra. E como nós afirmamos na pregação passada, certamente Deus não despreza aqueles que assim se aproximam dele, pedindo misericórdia e graça. Pregue
a Escritura a si próprio. Leia e estude a palavra de Deus com a expressa intenção de aprender tudo o que você deve aprender para viver de modo santo, inculpável e irrepreensível. Pregue toda a Escritura a si próprio para que você esteja cada vez mais alicerçado e firme na fé e progressivamente mais apegado à esperança do Evangelho. O que eu vou falar aqui já foi falado em uma pregação passada. Considere todas as circunstâncias pelas quais você está passando, todos os dilemas e problemas que se apresentam a você, e considere isso como oportunidades que Deus está te dando para que você descubra na sua palavra a vontade dele em todas essas coisas. Se você está enfrentando problemas e dilemas no casamento, leia e estude a Escritura com a intenção de descobrir todos os erros, falhas e pecados que você está cometendo no casamento e então pregue a si próprio tudo o que a palavra de Deus ordena que você faça para corrigir esses erros, falhas e pecados. Se você está enfrentando problema com os filhos, leia e estude a Escritura com a intenção de descobrir todos os erros, falhas e pecados que você está cometendo na educação dos filhos, e então pregue a si próprio tudo que a Escritura ordena que você faça para corrigir esses erros, falhas e pecados. Mas não atue apenas como um bombeiro, como quem vive para apagar incêndios. Não, se adiante. Você está casado e não está experimentando problemas do casamento. Se adiante aos problemas. Se adiante aos problemas. Você está casado, tem filhos e não está enfrentando problema com os filhos. Se adiante aos problemas. Ou você está casado e não tem filhos. Se adiante aos problemas que você terá quando tiver filhos. Ou então, você está solteiro. Se adiante aos problemas que você terá no casamento quando você casar. E se adiante aos problemas que você terá com os filhos quando você casar e tiver filhos. Se adiante a esses problemas, porque isso vai ser útil quando de fato você tiver que enfrentar esses problemas. Isso também vai ser útil quando você encontrar irmãos que estão enfrentando esses problemas. Você pode ajudar os irmãos. Você pode dizer, irmão, olha só, abre comigo aqui nessa passagem aqui, irmão. Eu descobri isso aqui nessa passagem, ó. Você pode ajudar. Você deve ajudar. Mas você só conseguirá ajudar se você, de fato, pregar a Escritura a si próprio. Né? Porque pregar a Escritura a si próprio é mais ou menos como aquilo que Jesus falou. Né? Tu tem uma trave no teu olho. Tu está pregando a Escritura a si próprio, então tu está tirando essa trave que tem no teu olho, e então você tem a capacidade de ajudar o irmão que está com um cisquinho no olho. O irmão que, né, às vezes acontece, né, o cílio cai e fica ali no globo ocular, né, uma coisa chata, né? Aconteceu isso com o irmão, como você já tirou a trave do teu olho porque você pregou a Escritura a si próprio, você aprendeu para si e você também aprendeu para ajudar o irmão cujo cílio caiu no olho ali, está incomodando. Então, repetindo, considere os teus problemas e dilemas como oportunidades que Deus te dá para que você aprenda a viver neste mundo de modo santo, inculpável e irrepreensível, mas mais do que isso, considere os problemas e dilemas que ainda não se manifestaram na tua vida, que são apenas potenciais, considere eles como oportunidades que Deus te dá para que você aprenda a viver nessa vida, neste mundo de modo santo, inculpável e irrepreensível. E além de pregar a Escritura a si próprio, você também não deve desprezar o culto a Deus e a pregação da palavra de Deus que é feita na igreja na qual você frequenta e é membro. Porque embora seja a mesma Escritura que está sendo pregada, existem inúmeras distinções entre a pregação que você faz a si próprio e a pregação que é feita por um ministro do Evangelho, separado para este propósito. A pregação feita por um ministro do Evangelho, ela está imbuída, tomada e dominada pelo poder do Espírito Santo.
A pregação feita por um ministro do Evangelho, separado para esse propósito, é mais certeira e mais aplicativa, uma vez que o ministro da palavra recebe de Deus uma visão mais ampla da realidade da Escritura. Precisamente por isso que ele foi separado para o ministério. Porque ele recebeu dons específicos da parte de Deus que ajudam ele a ter uma visão mais ampla da realidade e da Escritura. Então, pregue a si própria a Escritura e não despreze a pregação da mesma Escritura feita na igreja na qual você frequenta e na qual você é membro. Não despreze nem a palavra de Deus, nem o culto a Ele, pois esses são os meios determinados por Deus para que você aprenda a viver neste mundo de modo santo, inculpável e irrepreensível. Eles são os meios determinados por Deus para que você esteja cada vez mais alicerçado e firme na fé e progressivamente mais apegado à esperança do Evangelho. Você não deve ser como os muitos criminosos improváveis que existem por aí. Porque esses criminosos improváveis, eles se tornaram criminosos porque eles ignoraram a capacidade que tinham para fazer o mal, eles ignoraram o desejo que tinham para fazer o mal. E você não deve ser semelhante a eles. Você não deve ignorar nenhuma e nem a outra coisa. Você não deve ignorar nem a capacidade que você tem para o mal e nem o desejo que você tem de fazer o mal. Você deve estar ciente dessa disposição que ainda habita em você. Mesmo depois de ter experimentado o novo nascimento, a regeneração, você deve estar ciente que existe uma parte de você que ainda está disposta a fazer o mal, que ainda quer fazer o mal. E você sabe disso. Você sabe disso todas as vezes que se sente tentado. Todas as vezes que você se sente tentado, você percebe esse desejo que ainda habita em você de fazer o mal. Você percebe a capacidade. Porque você sabe que, ao se sentir tentado, se você fraquejar, de fato você vai cometer o mal, você vai pecar. Então você tem ciência da capacidade. E tendo essa ciência, você não deve ignorar essa capacidade. Porque ignorar a capacidade é o primeiro passo para cometer o mal, de fato. Se eu sei que eu tenho fraqueza com relação à tentação sexual, por exemplo, esse aqui é um dos meus pontos fracos. Se eu ignorar isso, é o primeiro passo que eu estou dando para cair no pecado sexual. Por isso, o mandamento para vigiar. Né? Um mandamento para estar atento. Eu sei que esse é o meu ponto fraco, então é aqui que eu devo tomar cuidado. Do contrário, eu estou me preparando para cair em pecado mesmo, para cometer o mal. Esteja cônscio, tenha consciência da tua inclinação, que na verdade não é tua, é nossa, né? Mas como eu estou pregando, eu estou usando a segunda pessoa do singular. E seja consciente da tua inclinação de usar o pecado como um atalho para fugir do sofrimento e como um meio de buscar prazeres que momentaneamente estão fora do teu alcance. Tendo ciência de que todas essas coisas são verdadeiras com respeito a você, é necessário que você seja minimamente sábio para saber se precaver contra elas, para saber como se precaver contra elas. E o método para você se precaver contra elas é o que nós esboçamos nessa pregação: pregar toda a Escritura a si próprio. Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, com a intenção de aprender o que a palavra de Deus ordena que você faça. Então, depois de ter entendido, fazer.
Persevere em ouvir e obedecer a Escritura. Pregue toda a Escritura a si próprio, para que você esteja cada vez mais alicerçado e firme na fé e progressivamente mais apegado à esperança do Evangelho. Amém.